Bem, irmãos, hoje a gente vai procurar terminar esse assunto dos arrebatamentos, esse parênteses que a gente abriu, né? Tentar finalizar hoje. Mas eu queria confessar para os irmãos que eu sou apaixonado pelas profecias, né? Eu não sei os irmãos, mas eu amo estudar as profecias do Senhor. Porque as profecias, elas falam da primeira vinda e da segunda vinda do Senhor. Esse é o resumo, ou é o assunto de todas as profecias da Bíblia. Tanto falam da primeira vinda quanto da segunda. E eu quero saber, irmãos, como vai se dar e quando vai se dar a segunda vinda do Senhor. Então eu amo as profecias, porque as profecias falam do Senhor. E quem não quer se encontrar com Ele? Quem não quer estar preparado da melhor maneira possível para se encontrar com Ele? Então as profecias, elas falam disso, irmãos. E eu amo estudar as profecias. Então, irmãos, quando a gente entende as profecias, consegue enxergar, irmãos, é algo assim indescritível. Quando a gente olha as profecias da Bíblia e consegue entender, André. A gente, caramba, isso aqui quer dizer isso, que se liga com aquela outra palavra lá de trás de Gênesis, depois vai para o Apocalipse, mas Tessalonicenses também fala disso. E a gente consegue, né, entender e ter a visão do quadro todo. Isso aí para mim é demais, irmãos, é demais. Você acha que o povo daquela época, né, de Daniel, que você fala muito, né? Todos falam que Daniel tem muito de Apocalipse, né? Eles entendiam isso como uma profecia do futuro, né? O povo lá entendia dessa forma, como a gente entende Apocalipse hoje. Eles entendiam como algo do futuro, mas não tão nitidamente quanto nós enxergamos hoje. Porque eles olhavam para o futuro, mais ou menos assim, né? Vou tentar botar essa figura para os irmãos entenderem. Eles olhavam para as profecias, eles sabiam que falava do Messias, mas eles viam como se fossem duas montanhas lá na frente. Imagine você olhando para você aqui de trás, olhando lá para frente e ver duas montanhas. Tá assim, ó. Para você, as duas montanhas estão juntas. Sim. Certo? Elas estão juntas. Sim. Porque você está olhando de frente. Sim. Quando você vai para o lado, você vê que tem um espaço entre as montanhas. E eles não enxergavam esse espaço. Eles enxergavam como se fosse uma coisa só. Então, por isso que eles se confundiam na vinda do Senhor, achando que ele estabeleceu o reino naquele momento. Não, o Messias chegou, então o reino vai ser agora. E eles não conseguiam ver essa separação das duas montanhas, que é a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda do Senhor. Né? Então, o povo do Antigo Testamento tinha essa dificuldade, não tinha essa visão desse vale entre as duas montanhas. E o que está no vale entre as duas montanhas que eles não enxergavam? A era da igreja. Eles não conseguiam enxergar a igreja. Entendeu? Então isso é fundamental para a gente entender as profecias. Eles não conseguiam entender por causa disso. Eles sabiam que era o Messias que ia vir, que ele estabeleceu o reino, mas não sabiam que tinha essa separação de tempo. E o que estava ali no meio, entendeu? Então muitos se confundiam nessa questão das profecias. Hoje, irmãos, nós enxergamos nitidamente, né, essa questão das profecias. A gente precisou do Novo Testamento para poder entender o Antigo Testamento. Eles não tinham, né? E nós temos, aquilo que a Cátia estava falando ali, né? Nós temos a riqueza da palavra, né? Nesses últimos dias, o Senhor nos falou através do seu Filho. Né? Antes ele falava por outras maneiras, mas hoje o Filho foi revelado. Então a visão, ela se amplia, né? E mesmo porque nós estamos chegando nos últimos dias. E é gradativo esse aumento de visão. Né? E nós não temos desculpa para não conhecermos e entendermos as profecias, irmãos. É por isso que eu sempre bato nessa tecla, né? É muito importante nós entendermos e estudarmos as profecias. Eu sei que a gente está falando aqui uma primeira vez de tudo isso que a gente está falando de Mateus 24, né? É a primeira vez que a gente está tocando nesses assuntos com os irmãos. A gente entende que não é de uma vez só que eles vão entender tudo, né? Então, é um primeiro tocar nesse assunto. Assim, eu falo um primeiro tocar de uma forma bem profunda, né? Detalhada, né? Não sei se os irmãos no passado já tiveram esse estudo assim, sobre esses assuntos, né? Não sei se já tiveram. Mas, de forma bem detalhada que a gente está fazendo aqui, parece que é a primeira vez que os irmãos estão tendo, né? Das profecias, né? Nenhuma palavra solta, né, TT? Que nem a gente estava conversando aqui mais cedo, né? Não é somente jogar uma palavra, um falatório. Não, é você mostrar, explicar para nós entendermos em que momento nós estamos da história.
quanto tempo nós estamos da volta do Senhor? Quão alta vai a noite? Né? E se nós entendermos, irmãos, como que nós vamos viver de qualquer maneira nessa terra? Não vamos. Né? Então, a profecia nos ajuda também a nós consertarmos a nossa vida e a nossa caminhada. E eu amo, irmãos, estudar as profecias. Eu sempre amei, desde o início da minha caminhada. Né? Eu sempre quis entender, buscar compreender. E hoje, o Senhor está me levando a explicar, entendeu? Então, não é algo só de entender. Antigamente era sozinho, né? Eu quero entender. Somente estudava, não falava com ninguém, lia muito, estudava muito. E chegou o momento de ensinar. Olha, nunca achei que ia chegar esse momento, né? De ensinar sobre a profecia. Então, eu dou graças ao Senhor, que tem um grupo de irmãos que também são interessados nisso, né? Se esforçam para estar aqui e que o Senhor nos ajude, né? Amém? Então, onde nós paramos, irmãos? Nós paramos no assunto da colheita, né? Lembram? A colheita do trigo. Aquela messe, aquele campo que vai ser colhido depois do filho varão e depois das primícias, certo? Então, aquele campo de trigo que, como figura, nós vimos lá em Levítico 23, lembra? As primícias que são o Senhor, daquele molho de cevada. Depois vem os 2 pães, que também são apresentados ao Senhor no trono. Os 2 pães são quem? Filho varão e primícias. Os mártires, né? Filho varão, mártires, que morreram na história da igreja, na história do povo de Deus. E as primícias que vão estar vivas, são os 2 pães. Mas depois... Oi? Estevão, com certeza. Os apóstolos que morreram, deram a vida, né? E depois daqueles 2 pães de Levítico 23, o que vem? A colheita do trigo e depois vem as respigas que ficam no campo, lembra? Que não são colhidas porque elas são para os pobres, né? Lembram das respigas que ficam no campo? Então nós falamos que a colheita do trigo é a maior parte da igreja que vai ficar na tribulação. Lembram disso? É Levítico 23. Se você quiser ler lá, Levítico 23 é o capítulo todo, né, que fala das festas. A irmã vai ver lá as primícias, vai ver os pães e vai ver a colheita do trigo no versículo 22. Então a colheita significa o povo que vai A maior parte do povo de Deus que vai ficar na terra para ser provada. Passar pelo fogo da tribulação, porque somente pelo fogo que eles vão amadurecer. E quando o trigo estiver maduro, nós vimos lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 16, que quando o campo estiver maduro, o Senhor vai passar a sua foice e vai colher aquele trigo que amadureceu durante a tribulação. Né? Então, vamos entrar mais no detalhe, fazer um zoom nesse trigo. Quem é esse trigo que vai ficar na tribulação? Esse trigo, como nós vimos lá em Apocalipse 15, são os mortos durante a tribulação que vão vencer a besta. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 15. Porque o Apocalipse capítulo 15, versículo 2, ele vai falar de quem, irmãos? Ele vai falar desse grupo de irmãos que está no capítulo 14, versículo 13 de Apocalipse. O que está escrito no capítulo 14, versículo 13 de Apocalipse? 14 e 13 de Apocalipse. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então nós explicamos na semana passada que desde agora, bem-aventurados os mortos, que desde agora, esse agora é na hora da provação, na hora da tribulação. Não é os mortos de hoje, não. Os crentes que morrem hoje, a gente vai no enterro, enterra. Esse versículo não fala desses crentes. É dos bem-aventurados que desde agora... Qual é o contexto do capítulo 14? É a tribulação. É a besta exigindo adoração. Desde o versículo 9 do capítulo 14. A besta está exigindo adoração. Então, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E quem são esses mortos aqui do versículo 13? Ele vai dar um zoom no capítulo 15, versículo 2.
Quem são esses? Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. Ou seja, somente a palavra não serviu para que esse grupo amadurecesse. Por isso que eles ficaram na tribulação. Aqueles que foram lavados pela palavra durante a era da igreja e viveram um amor ao Senhor e pelos irmãos, um amor que não se corrompe, eles foram considerados primícias. Eles subiram. Agora, quem não foi lavado, não foi santificado somente pela palavra, vai ter que ter a palavra, que é o mar de vidro, que é a água que lava, mas é mesclado com o fogo da tribulação. Então, esses são os que vão ficar aqui para serem provados. Mas o que vai acontecer com esses? Vi como que o mar de vidro mesclado com fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Então, eles lutaram contra a besta. Só quem pode vencer a besta é quem, Malvina? É quem luta contra ela. Só pessoas cheias do Senhor, né? Sim, mas eu não posso vencer a besta se a besta não se manifestou ainda. Né? Eu só posso vencer a besta se quando tiver aqui na terra, a besta se manifestar. E exigir a adoração. E a marca da besta. E eu vencer. Então, esses vencedores da besta é porque ficaram na tribulação, não foram arrebatados no início. E não seguiram a besta. Né? Não negaram o Senhor. Não houve uma luta de vontade, não ia atrás da besta. Isso, de não adorar a besta, de não seguir a besta, né? Mas seguir o Senhor. Eles aprenderam a amar o Senhor nesse momento, irmãos. Na hora da aprovação. Então, essa colheita que nós estamos falando, que é a partir do versículo 14 do capítulo 14, a grande ceifa, que nós já lemos, existem subgrupos incluídos nessa colheita, que são esses mortos aqui, que vão morrer mártires, mas durante a tribulação. Os mártires que morreram antes da tribulação são incluídos no filho de varão, certo? Esses mártires aqui da tribulação, eles não foram com o filho de varão porque eles morreram depois. Então perderam a oportunidade. Mas eles também são mártires. E são vencedores, Malvina. Então quem não subir na primeira leva, de primeira classe, ele ainda pode ser vencedor. Ele pode reinar com Cristo. Não é porque não subiu no início da tribulação que não tem mais vencedor. Existem vencedores, mas vencedores tardios. Foram martirizados. Então, irmãos, não é porque a gente ficou na tribulação, ou se por acaso ficarmos na tribulação, que nós não podemos ser vencedores. Muito melhor. Né? Mas a maior parte da igreja não vai subir antes. Vai ter que passar por esse fogo. Então, nós já vimos 2 arrebatamentos. Filho varão e primícias. Eu tinha falado que tem quantos arrebatamentos? Quantos grupos que vão ser arrebatados? 7. Me perdoam, tá, irmãos? Descobri hoje que são 8. Não, você já tinha nos alertado. É? E eu conversei com o irmão Daniel, de Queiroz, Daniel lá do Escriba do Reino, lá da conferência. Eu falei, irmão, eu descobri mais um grupo, irmão. Que ele fala que são 7 grupos que vão ser arrebatados, né? E eu conversando com ele hoje pelo Zap, ele falou, irmão, eu tenho que ver o grupo que o irmão descobriu aí, porque o irmão já avançou mais do que eu, porque eu vi 7. O irmão tá vendo 8, então eu vou ter que dar mais uma estudada aqui, vou ver, porque o irmão avançou mais, né? Eu falei assim, será que eu enxerguei mais do que o irmão Daniel? Irmão? Mas eu vi 8 grupos, que são filho varão, primícias e a colheita. Mas a colheita se divide em subgrupos. Esse que nós estamos falando aqui, que é os mártires que vão morrer na tribulação, as virgens do capítulo 25 de Mateus, virgens nécias e prudentes, que também são vencedores, e os mortos que morreram em épocas passadas, que não são vencedores. Porque os vencedores que morreram sem serem martirizados e são vencedores, eles são incluídos nas 10 virgens, certo? Tanto prudentes quanto nécias. As 10 são vencedoras. Tanto as prudentes quanto as nécias. Mas tem os mortos que não são vencedores. Que morreram em épocas passadas. Que também vão ter que ressuscitar nesse momento. Amém? Então aqui já são 5 grupos. Esses prudentes,
Eu só não estou no grupo das primícias. Não, elas não sobem com as primícias, porque primícia é o grupo de cristãos vivos, que vão estar vivos na volta do Senhor. As virgens, elas morreram. Porque fala lá em Mateus 25 que quando elas ouvem a voz, eis o noivo, elas vão e levantam. Esse levantar delas é a ressurreição delas, entendeu? Estão dormindo. Então elas estão mortas. Elas não podem ser incluídas nas primícias. Porque elas morreram, foram vitoriosas, mas não morreram martirizadas. Morreram morte comum, morte normal. Mas são vitoriosas. Então não pode ser incluído no filho varão, porque não foram mártires. Mas como são vencedoras, elas ressuscitam nessa hora aqui, que vai haver a colheita do grande campo de trigo. E por que elas ressuscitam nessa hora aqui, irmãos? E não no início? Porque lá em Mateus 25, dizem que elas ouvem a voz do noivo e são levadas até as nuvens. Então, a diferença que nós fazemos é essa. Quem é que vai primeiro? É só quem vai até o trono. E só quem vai até o trono, que é o terceiro céu, é filho, varão e primícias. Todo o restante vai ser arrebatado só até as nuvens. Por isso que ela não participa desse primeiro arrebatamento que vai até o trono, que é uma melhor ressurreição. Elas participam da ressurreição, da primeira ressurreição, mas elas só vão até os ares, porque o noivo já está vindo. Eis o noivo, quer dizer que o noivo está vindo. Já saiu do terceiro céu, já está nos ares. Mas as virgens todas vão ser vencedoras? Todas vão ser vencedoras, tanto as prudentes quanto as nécias. Ainda vou explicar. Porque fecha a porta, né? Aí. Tem que entender. Vai ser o próximo assunto, né? Porque a gente está no capítulo 24, as 10 virgens estão no capítulo 25. Mas tem que ser devagar. Né? Tem que ser bem aos pouquinhos para os irmãos ir aceitando, né? E vendo, e enxergarem. Sabe o que seria interessante? Se você pudesse, a gente tem o Retroprojetor? Sabe, didaticamente? Fazer um você gráfico. Faz isso, só para a gente visualizar. Um gráfico, né? Uma linha do tempo, né? Gráficozinho. Vou fazer. Quando a gente olha assim, é mais fácil. Eu sempre tive Muito essa mais fácil, com facilidade, certeza. Né? Ele também faz uma laminazinha, não, isso é no celular agora. PowerPoint, né? Porque antes é que a gente usava lâmina. Slide. Mas agora você pode botar, e aí quando você estiver falando dele, a gente liga lá e ó, vai ficar visualmente muito melhor. Sim. Então a gente está vendo a colheita do trigo, certo? Colheita do trigo, do capítulo 14, versículo 14, que se subdivide em grupos. Tem uma subdivisão. Mártires durante a tribulação, virgens prudentes e nécias, mortos de outras épocas que não foram vencedores, são derrotados e não vão reinar com Cristo, mas eles têm que ressuscitar para poder comparecer no tribunal de Cristo. Eles têm que comparecer. Então, eles também estão incluídos nessa grande colheita do trigo. Mas ainda tem os vivos da tribulação que não vão morrer durante a tribulação. Tem pessoas cristãs que vão estar vivas e vão chegar até o finalzinho da tribulação, que não vão ser martirizadas. São aqueles pequenininhos do capítulo 25 de Mateus que são ajudados. Quando o Senhor, que estivesse doente e fomos te visitar, quando estavas preso e fomos te visitar, quando estavas com fome e te demos de comer, são esses que vão sobreviver ao anticristo. Mas como assim? O anticristo vai perseguir toda a igreja, vai matar, vai ser um momento tão difícil como nunca houve jamais. Como que vai ter cristão vivo que vai chegar até o final? Porque foram ajudados. Ajudados por quem? Pelas nações. Né? Não foi isso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? De Deus, ele já prepara isso, né? Já prepara. Ele é bom de Deus. Não foi isso que aconteceu na Segunda Guerra com o nazismo? Muitos alemães ajudaram judeus para que eles não fossem capturados, não fossem presos nem mortos. Escondiam, né? Uma brasileira chamada Araci. Trabalhou no consulado em Jerusalém, lá tem a nome dela na pedra até hoje. Ela mandava judeus direto para o Brasil. Então vai acontecer a mesma coisa durante a tribulação. Por isso que vai ter cristão que vai permanecer vivo durante a tribulação e vai chegar até o final. Então já é mais um grupo.
filho varão, primícias, grande colheita, que envolve mártires durante a tribulação, virgens prudentes e nécias, mortos de outras épocas derrotados, que não foram vencedores, e vivos, que vão permanecer vivos durante a tribulação. Mortos também são cristãos. Sim, Sim, não. tudo cristão. Não, Os esse mortos falou- derrotados também são cristãos. São crentes. Só não vão reinar. Vão ficar em disciplina durante a tribulação, durante Aí o os milênio. mortos que não eram cristãos, não. Não, quem não é cristão não vai ressuscitar nesse momento. Só vai ressuscitar no final do milênio, para o grande trono branco. Aqui a gente está falando de crente. Esses Tudo é mortos crente. aí não vão reinar, né? E esses mortos, derrotados, não vão reinar. O que eles vão fazer durante esse período Nunca aí? isso. Do milênio? Antes do tribunal, não é isso aí? Não, eles vão ser ressuscitados para comparecer no tribunal. Tá. Até então eles estão mortos, estão no Hades. Aí eles já ressuscitam direto para o tribunal. Direto para o tribunal. É, aí vai gerar depois. Para depois ir para a Geena. Né, para ser disciplinado. Vai andando, né? Ela é os cristãos que vai para a segunda obedeceu, vai ser julgado e vai para. Eles não vão Isso. durante a tribulação, mas vão para a Gênesis. É porque vai ser Isso eu acho que Qual é a diferença, gente? Morena Não, vai sofrer um dano, né? Um lugar que tem choro e ranger de dente. Isso. e o inferno, não é isso também? Não, o inferno é eterno. na agenda é um período do inferno, né? Se crente que não obedecer, né, Mike? O crente hoje que morre, Olha, todos os crentes que morrem hoje vão para o paraíso, que é um lugar lá no Hades, que é o paraíso, tá lá, você de Abraão. né? Estão aguardando, eu sei de Abraão, estão aguardando a ressurreição para comparecer no tribunal de Cristo. Certo. Quando eles ressuscitam e vão até o tribunal de Cristo, vão ser julgadas as obras deles. Vão ter aqueles que serão vencedores, vão ser aprovados e vão entrar para o reino, para participar do reino com Cristo, mas tem aqueles que as obras deles são madeira, palha e feno. As obras vão ser queimadas. E esses vão ser disciplinados durante o milênio. Aonde? Ou na Geena, ou na prisão, ou nas trevas exteriores. São 3 lugares de disciplina para cristão derrotado. Geena é o lago de fogo, mas é uma disciplina temporal, tem a prisão e tem as trevas exteriores, que são lugares que os crentes serão disciplinados, né, pelo Senhor durante o milênio. Sim, tá escrito lá. Tá lá. Trevas exteriores. Sim, tá lá no capítulo 25 de Mateus. Essas virgens prudentes e as nécias que estão dormindo estão mortas também. Estão mortas. Elas estão lá no seio de Abraão também. Também. Ah, tá. Também estão lá. Você imagina, a pessoa está lá no paraíso e daqui a pouco vai para a Geena. Sim. Tá aguardando o julgamento, né? Paulo fala assim. Mas eles sabem que ainda não sei de Abraão, sabe? Não. Você vai saber no tribunal de Só Cristo. vai saber no tribunal. Maravilha, né? No tribunal de Cristo. Só Ele dá oportunidade de ver o Você Só arrepiado. você falou que sua identidade tem a condição de aprender isso aí, né? Você vê que nem Daniel teve essa condição. Não, o Daniel falou. O Daniel não entendia, né? Entendi, eu quero ver se eu sou. Não, tá selado. Tá selado pro tempo do fim. Tempo do fim. Entendeu? Tudo é mesmo, né? Maravilha. Mas é complicado. Eu não quero perder as contas, né? 6, são 26. 6 que são os vivos que ficam até o final, certo? Só que também, lembra que nós lemos lá em Levítico 23? Que tem o campo para ser colhido, mas tem as respigas que ficam no campo. Então, as respigas que ficam aqui na terra até a volta do Senhor. Tem as respigas, irmãos, que são crentes que vão ficar até o finalzinho. Até lá o Armagedon lá. Então são as respigas do capítulo 23 Tribulação também. também. E o oitavo é quem, irmãos? O oitavo grupo. Que é um grupo de 2 pessoas. São as 2 testemunhas do Apocalipse que vão morrer, vão ser mortas na tribulação. O corpo deles vão ficar lá estirados no chão lá. Só que ao terceiro dia, o espírito de vida entra neles e eles ouvem uma voz. Sobe até aqui. E eles sobem, são arrebatados. Então são 8 grupos de crentes que são arrebatados nessa primeira ressurreição. Amém? Qual é o oitavo, então? O oitavo são as 2 testemunhas. Ficavam 3 dias. Sim, vamos ler aqui no capítulo 11 de Apocalipse. Ô, Maio, essas testemunhas são as que foi falado semana passada? Isso, essa aí mesmo. Então, Alguns falam que é Moisés e Elias, outros é Enoque e Elias, né? mas ele sempre Elias sempre. Eu creio que é Enoque e Elias. Por que eu creio nisso?
Porque Elias foi arrebatado, não passou pela morte, e Enoque também não passou pela morte. O Senhor tomou para ele. Então eu creio que são esses dois. Tem que morrer, né? Jesus morreu. Apocalipse 3, Essas duas testemunhas, eles vão matar essas duas testemunhas e vai ressuscitar lá em Jerusalém. Vamos ler aqui. Caraca, Lázaro. Já morreu 2 vezes. Lázaro morreu 2 vezes. Mas e aí, como é que ele fica nessa parte aí? Ele ressuscita com trigo, nesse campo de trigo, entendeu? Ele não ressuscita como filho varão, porque a gente não sabe se ele foi mártir, não está escrito, né? E ele não vai estar vivo durante o arrebatamento, ele já está morto. Então não é primícia também. Então ele vai ser arrebatado no trigo. Pode ser arrebatado como virgem, as 10 virgens, entendeu? Prudentes. Provavelmente, né? Não sei. Ou Nécias, não sei. Mas vai reinar com Cristo, né? As virgens representam a igreja. A igreja toda é chamada de noiva. A igreja é chamada de virgem, né? Perdão, irmão, mas é muita falta de conhecimento. Apocalipse 11, versículo 7. Vamos chegar lá. Então eles vão pregar, irmãos, lá em Jerusalém, em Israel. Vão fazer maravilhas e milagres e prodígios. E o versículo 7 fala assim, ó. Quando tiver, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, contra as testemunhas. E as vencerá e fará o quê? E as matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, que é Jerusalém. Onde também o seu Senhor foi crucificado. Onde que o Senhor foi crucificado? Não foi em Jerusalém? Só que Jerusalém aqui, espiritualmente, é chamado de Sodoma e Egito. Porque a Jerusalém está em idolatria, entendeu? Versículo 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Eles vão ficar expostos, irmãos. E as nações vão fazer festa, porque eles foram mortos. Está aqui no versículo 10, né? Os habitantes, os que habitam sobre a terra, se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre seus pés, ou seja, ressuscitaram. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, ou seja, eles foram até as nuvens também. E os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo atemorizadas. E deram glória ao Deus do céu. Passou aí o segundo ai, né? Tinha? Não, de ímpio vai estar cheio. Todos os ímpios vão estar aí. São os ímpios. Os que se convertem durante a tribulação. Por quê? Porque o objetivo de Deus fazer tudo isso é o quê? É que as pessoas deem glória a Deus, reconheçam Ele como Deus, entendeu? O objetivo todo é esse. Né? Sempre o objetivo de Deus é esse. Apanhar mais pessoas para Ele, né? Por isso que, lendo esse texto agora, a gente tem que crer que essas duas pessoas eram 2 pessoas, não era uma multidão. Não era multidão. São 2 pessoas, 2 testemunhas. Porque fala até que eles vão ficar 3 dias e meio lá, né? E os corpos. Os corpos, Não, porque o irmão Roberto
achou que Confundiu. ele. A multidão é de 144 mil, que também vão estar pregando no mundo todo. Mas isso aqui é um outro episódio. É uma outra coisa aqui. É uma outra coisa. Uma outra coisa. Ele atormentava meios com palavras. Sim. Não só com palavras, né? Com sinais também. Com sinais de palavras. Eles faziam até fogo descer do céu. Na vista de todos lá, né? Ah, não. As duas testemunhas. Quer ver aqui? Vamos ler aqui então. Eles confrontavam. Vamos ler aqui para os irmãos ver o que essas duas testemunhas faziam. Eles estão sem de Abraão. Eles estão sem de Abraão. Quem? Quem? Elias e Anônimo. Não. Eles não tinham morrido, eles não morreram. Eles morreram. Não. Eles não morreram, eles passaram pela morte. Eles não passaram pela morte. Eles estão em algum lugar aí com ser que a gente não sabe. A Bíblia Só não sei que revela. ela é que passou pela morte. Isso, quem A morreu. Bíblia não revela eles foram na carruagem de fogo. Por enquanto ainda não, velho. Porque depois eles vão morrer e vão ser executados. Mas a todos está ordenado morrer o quê? Uma vez. E eles não morreram, eles morrem aqui. Né? E aqui eles morrem. Por isso que eu acho que é Enoque e Elias, entendeu? Sim, faz sentido. Eu acho que eu queria ser evangelista. Verdade, subir para Agora vai querer saber que aqui você Eu acho que eu acho que é de geração. O que essas duas testemunhas fazem, vão fazer aqui, irmãos? Capítulo 11 aqui, ó. Versículo 3. Capítulo 11, 3. Isso. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ou seja, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Ó, onde que elas estão aí, ó? Elas se acham em pé diante do Senhor da terra. Elas estão com o Senhor, em pé diante do Senhor. Então, pertinho de Deus. isso. Versículo 5. Eu sempre imaginei isso. Versículo 5. Aqui fala Deus da terra por quê? Porque ele é o Senhor de toda a terra, pô. Nosso Deus é o Senhor de toda a terra, do céu, da terra e do mar. Ele é Senhor de tudo, pô. É que o Pai de Deus é Deus do céu. Eu entendi, mano. Versículo 5. Se alguém pretende causar-lhe dano, as duas testemunhas, né? Sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Olha por que eles atormentavam. Olha aí, ó. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Olha aí, ó. Por que eles atormentavam os moradores da terra? Todo o poder que o Senhor deu para os profetas. E para a igreja, É, vai estar tudo sobre as duas testemunhas. Deu para ele. Quanto Tudo poder. que ele deu para Moisés, mas tudo que ele deu para outros profetas e outros, está tudo nesses dois. Essas duas Isso. pessoas. Olha que 3 coisa. anos e meio. Eles falaram que vai chover, acabou. Era 3 falou anos a e ordem meio. das coisas da natureza, sai fogo da boca, acaba com a água. Converte água. Muito poder. Todos aqueles milagres que aconteceram lá no Egito, eles vão ter poder de fazer também. Se eles quiserem. Se eles quiserem. se for necessário. Se for necessário, para poder continuar profetizando, É. pregando, eles vão fazer, né? E quem for contra eles, morre, né? Mas vai chegar um momento, depois da pregação deles, que eles tiverem dado testemunho, que o Senhor vai autorizar e a besta vai matá-los, né? Aí as nações, as tribos e as línguas vão se alegrar, porque eles atormentavam a terra durante 3 anos e meio, né? Mas os cristãos vão ficar tristes também. Vendo a morte. Não, eles vão ficar tristes, e vendo a morte, claro, com certeza. Mas por que os crentes que vão estar aqui vão conseguir sobreviver? Vão conseguir passar pela tribulação? Imagina. Isso é uma grande tribulação. Vai ter 2 testemunhas profetizando, fazendo milagre acontecer. Isso aumenta a fé. E isso aumenta a fé. Isso aumenta a fé. Imagina bem que veio as criancinhas. Isso. Coisa mais linda, né? Vão ter 144 mil selados pregando por toda a terra. Eu não tô mais esperando nada. Vai ter um anjo voando pelo céu pregando o evangelho eterno. E o Senhor, irmãos, vai estar nos ares. Imagina essas 4 coisas. O Senhor vai estar próximo, vai estar nos ares, bem pertinho. Então imagina o derramar de graça sobre os crentes na tribulação, para poder passar. Quando Jesus volta, acaba a fé. Oi? Porque a gente já está vendo quando Jesus voltar e ficar presente, todo mundo vê, acabou a fé. De crer que Jesus Cristo vai voltar, porque já voltou. Não, mas o Senhor vai estar nas nuvens, mas não vai estar visível. Não, depois, quando ele voltar.
voltar. Quando vier. Aí a fé acabou, né? Aquilo que a gente leu em Coríntios, né? Acaba a fé e acaba a esperança, né? Só o amor permanece. Porque não precisa de mais de fé, né? Vamos estar com o Senhor, para que fé, né? É isso aí que o meu filho está falando, né? Amém. Então, isso são as duas testemunhas, que é o 8º grupo que vai ser arrebatado, né? É muito forte isso, porque você vê que 3 dias morrem e no 3º dia elas ressuscitam, né? Essas duas testemunhas. E o Senhor falando de novo, vocês não estão enxergando que eu morri e ressuscitei também. É a figura de Cristo. Vocês não se ligam, não, raça de vivo, né? Não, fiquei contemplando aqui agora o Senhor, né? Que ficou Sim. 3 dias morto, né? Morreu e no 3º dia ressuscitou, né? E essas duas testemunhas é a mesma coisa. Né? A gente tem que compreender pelo Espírito aonde a igreja está, porque senão a gente fica na terra que as festas. Confundido com tanta coisa, né? Carne nojenta, que não presta pra nada, a gente arruma confusão com tudo. Porque a nossa dificuldade hoje é compreender que a gente não está aqui, a gente está na região celestial em Cristo. Isso. Porque Paulo, ele falava, não, eu estou pronto. Mas ele tinha certeza disso. E quando ele chegou no final da carreira, como a Cátia falou, imagina que a gente vai para um leito e agora acabou. Daqui é só para da terra. Mas ele tinha certeza. E ele falava, eu não sou só eu, é para vós também. Existe um Deus com uma coroa de glória me esperando. Mas ele tinha essa confiança. Que ele tinha convicção. Ele tinha convicção que estava nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já lhe foi dada todas as bênçãos espirituais em Cristo. A nossa dificuldade aqui é entender isso. Por isso que a gente tem essa fiada toda por causa desse corpo pecaminoso. Então, se a gente compreender isso, a gente vai passar vencer, saber que ele é uma pessoa e que ele que conduz, é ele que mata, ele que dá vida, ele tira, ele que transporta, ele tira a gente daqui, leva a gente para outro lugar. Sabe? Assim, Muito Paulo chegou isso. a um nível de compreensão que a gente tem que chegar. Tem que chegar. Que ele falava o quê? Eu não sei se eu quero ficar aqui vivo ou se eu quero morrer e estar com o Senhor. Pra ele, entendeu? Tá aqui vivo, morrer. Eu acho que é melhor morrer, né? Que eu vou estar com o Senhor. Não, peraí. Eu acho que é melhor estar aqui vivo porque eu ajudo, né? A igreja, eu ajudo os irmãos, né? Ainda ganho galardão ainda, né? Eu acho que é melhor ficar aqui. Vou ficar aqui mais um pouquinho. Né? Irmãos, e ele na prisão, irmãos. Na prisão. Foi ali, na prisão, o lugar que ele escreveu as suas cartas mais profundas, entendeu? Na prisão. Não foi quando estava liberto. Não, nem todo. Tessalonicenses não foi na prisão que ele escreveu. Não, Efésios foi na prisão, irmãos. As cartas da prisão. Olha que sublime a carta aos Efésios, irmãos. Era prisão naquela época. A gente pensa que a prisão de hoje é ruim. Ele não ficou na prisão reclamando, estou aqui preso, Senhor. Né? Assim como João Batista falou, né? João Batista estava preso, que ele falou? É o Senhor mesmo que eu tenho que esperar ou é outro? Não, Paulo não tinha essa dúvida. Não tinha essa dúvida, ele sabia, né? Ele se encontrou com o Senhor aparecia para ele, né? Então ali na prisão, irmãos, ele não reclamava. Eles louvavam, né? E pessoas eram convertidas na prisão. Que os irmãos não desfalecessem, por essa causa me põe De joelhos. Por causa dos irmãos, ele se preocupava, não era com os irmãos. Se preocupava em ganhar dinheiro, em nada. Não, era os irmãos. Ele se preocupava em ganhar dinheiro e trabalhar para ser exemplo para os irmãos. Para ser exemplo. Né? Não é o dinheiro pelo dinheiro. É para não ser pesado aos irmãos. Por isso ele trabalhava. Dava testemunho, né? Era exemplo, né? E onde é que fica, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Onde é que fica? Capítulo 4. Onde é que entra? Que a gente não falou até agora, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Onde é que entra 1 Coríntios, capítulo 15? Que a gente não falou até agora, irmãos. De que Paulo está falando ali para os Tessalonicenses? Para os Coríntios, né? Vamos lá tentar tocar hoje, para tentar encerrar. Acho que vou passar uns 10 minutinhos. Porque Paulo fala de um arrebatamento em 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. Lembremos que os irmãos em Tessalônica eram novos convertidos. Eram recém-convertidos. E eles não tinham muito conhecimento. E qual que era o medo deles, irmãos? Foi pregado o evangelho do reino para eles e eles achavam que o Senhor já ia voltar, lembra? E eles estavam tristes por quê? Porque tinham irmãos sendo perseguidos e morrendo.
E o que eles pensavam? Meu irmão que morreu não vai poder participar do reino, porque está morto. E o Senhor vai voltar. Então, a confusão deles e o temor deles é que quem morresse não iria reinar com Cristo. Então, Paulo vem tirar essa confusão e confortar o coração dos irmãos. Falando o quê? Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, preste atenção, irmãos, nós, os vivos, o quê? Os que ficarmos, preste atenção nessa palavra, irmãos. Os que ficarmos de quê? O que ele está falando aqui, Lucimar? Os que ficarmos para a parousia do Senhor. O que Paulo está falando aqui? Quem é esses que ficam para a parousia do Senhor? São os que não foram arrebatados nem como filho de varão, nem como primícia. Nós, os vivos, os que ficarmos. Ele está falando da tribulação, irmão. Os que ficarmos, os que não subimos. Os que ficamos para a parousia. Porque o filho varão e as primícias sobem antes da parousia, antes da presença do Senhor nos ares. Certo? Então ele está ficando dos que ficarem para a parousia. Para quando o Senhor descer nas nuvens. Está entendendo? Agora, isso é só através de revelação, né? Eu não tinha conhecimento dessas coisas lá. Eu também li, Não é? Como é que é tremendo, né? Por isso que ele enfatiza. Ele poderia falar assim, ó. Nós, os vivos, certo? E tirar os que ficarmos. Por que ele acrescentou os que ficarmos? Se ele tirasse, não mudaria assim o entendimento, né? Mas ele fala, nós, os vivos, os que ficarmos para a parousia do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Certo? Estava vivo e estava explicando. os novos vai primeiro. Não vou preceder antes. É a grande ele está falando da colheita aqui, da grande colheita. Ele não está falando do filho varão e não está falando da vindima. Mas os irmãos podem indagar, né? Mas quer dizer que Paulo não sabia que tinha um arrebatamento anterior? Ele não sabia a ordem dos arrebatamentos? Eu não ouso falar que Paulo não sabia. Simplesmente o objetivo dele aqui não é explicar o arrebatamento, a ordem, mas é confortar o coração dos irmãos que estavam entristecidos, morriam e eles não sabiam se iam reinar, entendeu? É como se fosse hoje o Marconi morreu. Mas ele já e conhecia. preocupado porque ele não subiu com a gente. Isso, mais ou menos isso, né? Então ele fala, nós, os vivos, os que ficarmos para a parousia do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e soada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, olha, enfatiza de novo, irmãos, nós, os vivos, os que ficarmos, ou seja, não forem arrebatados antes da tribulação, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas qual o objetivo dele falar isso? Ele falou depois, né? Isso. Primeiro, os mortos ressuscitam, que são quem? Depois nós. Olha só. Os mortos que ressuscitam primeiro que ele fala é quem? Os mártires durante a tribulação. Não. As Não. virgens prudentes e as Virgens prudentes nessa, que estão mortas, que estão dormindo. mortos cristãos que foram E os mortos crentes derrotados de eras passadas. é o subgrupo Esses mortos que ele está falando aqui. da colheita. Subgrupo da colheita. Mas tem os vivos, que ele está se incluindo aqui. Depois os vivos, iremos depois que eles forem ressuscitados, iremos juntamente com eles. Amém? Estão entendidos até aqui? Mas ele fala o seguinte, qual é o objetivo dele falar isso para os irmãos? Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A intenção de Paulo não é explicar a ordem dos arrebatamentos, mas é para consolar os irmãos. Né?
Então ele fala aqui que vai acontecer o quê, irmãos? Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. O que as virgens nécias e prudentes vão escutar para poder despertar? Não vão escutar, eis o noivo! Né? Não está no capítulo 25 de Mateus? Vamos ver aqui, ó. Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite, Elas estavam dormindo, ó. Como que termina o versículo 5? Adormeceram, ou seja, morreram. Certo? E o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito do arcanjo do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. É o arcanjo que Paulo fala em Tessalonicenses. É essa voz que as virgens escutam para poder ressuscitar. é a trombeta. É a trombeta tocando e o arcanjo com a sua voz dizendo: eis o noivo, está vindo até as nuvens. É a hora dos mortos ressuscitarem. E que trombeta é essa, irmãos, que vai tocar? Paulo fala em Tessalonicenses que a trombeta vai tocar, mas não fala qual que é a trombeta. Mas quando a gente vai para 1 Coríntios, ele fala que a trombeta é a 7ª. Vamos lá, 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 51. 15:51. Eis que vos digo o mistério. Que mistério é esse, irmãos? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Aqui ele explica qual é a trombeta. Em Tessalonicenses ele fala que vai ressoar a trombeta de Deus, certo? Ao toque da trombeta. Mas aqui ele fala qual que é. É a 7ª trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É isso que ele fala. Então já sabemos que vai ser o toque da trombeta. Já sabemos que é na última. Perdão, tá, irmãos? Eu falei que aqui em Coríntios ele fala que é a 7ª, né? Ele não fala que é a 7ª. Perdão, vou me corrigir, tá? Estou corrigindo. Ele não fala que é a 7ª. Ele fala que é a última trombeta. Perdão. Ele fala que é que eu estou assim, correndo para terminar e já estou me atropelando, entendeu? Mas perdão. Ele fala que é a última trombeta. Mas qual que é a última trombeta, irmão? Onde é que a gente vai achar a última trombeta? Que é a 7ª. É só em Apocalipse. Quando João escreveu Apocalipse. Que ele vai falar de 7 trombetas. Né? Então, qual é a última trombeta? É a 7ª de Apocalipse. E o que fala, irmãos, na 7ª trombeta? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Já para finalizar. O que acontece na última trombeta, irmãos? Acontece isso aqui, ó. Isso. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, aquelas vozes, certo? Que as virgens escutaram, eis o noivo. O que eles diziam? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É a trombeta em que o Senhor vai implantar o reino milenial aqui na terra. É a última. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras. Aqui já não fala que és de vir, como fala no início de Apocalipse. Porque o Senhor já está vindo, já veio. É a 7ª trombeta. Apocalipse, capítulo 11, versículo 17. Ele fala assim, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que era. Ele já não fala que és de vir. Pode retirar que está errado. É algum escriba que acrescentou isso aí. Isso aí não está nos escritos mais antigos, né?
11, 17. Que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, ou seja, Armagedon. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Então, esse aqui é o momento do galardão, do trono do tribunal de Cristo, quer dizer, do trono não, do tribunal de Cristo. Então, todos os mortos vão ter que ressuscitar nessa colheita do trigo do capítulo 14 de Apocalipse. Que inclui quem? Mortos durante a tribulação, mártires, virgens, nécias e prudentes, mortos derrotados de outras épocas, de outras eras, os vivos que vão estar aqui na terra durante a tribulação e a respiga, que são os que vão ficar até o finalzinho da tribulação, vão chegar até o Armagedon. E aonde que a gente vê as respigas do capítulo 23 de Levítico? No capítulo 16 de Apocalipse. É a respiga que vai ficar até o final. Vamos aqui só ver as respigas, só para terminar. Capítulo 16 de Apocalipse. Versículo 12. O que está acontecendo aqui, irmãos? No sexto flagelo, derramou o sexto anjo, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Olha a situação, irmãos. O que sai da boca do dragão, da besta e do falso profeta? 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É a vindima que o Senhor vai pisar o lagar da ira de Deus quando as nações vierem para a batalha do Armagedon. E nesse contexto, irmãos, o que o Senhor fala no versículo 15? Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Ou seja, ainda tem crente nesse momento, irmãos, porque o Senhor faz um alerta para eles. Eis que vem como ladrão. Tem cristão na terra ainda, que é quem? Que são as respigas que ficaram no campo. As respigas que ficaram no campo são para quem, irmãos? Não era para os pobres? Para que fossem lá recolher? Então as respigas estão ligadas à pobreza. Pobreza espiritual. Por isso que eles ficam até o finalzinho. Porque eles vão precisar ainda do fogo ainda, para ainda serem amadurecidos. Né? Então nós vemos que o Senhor, ele tem um ajuste fino, irmãos. Ele não trata todo mundo da mesma maneira. Cada um é tratado da maneira específica pelo Senhor, de acordo com a conduta e com a vida que levou. Então, por isso que são vários grupos de arrebatamento, irmãos. A igreja não é tratada como se fosse uma coisa só, não. Os vencedores que vão até o trono são uns. Eles têm uma posição mais elevada, porque pagaram um preço mais elevado. Depois vem aqueles mortos durante a tribulação, que também são vencedores. Mas são vencedores tardios. Ainda não estavam prontos quando o Senhor veio da primeira vez, arrebatar. Tem que passar pelo fogo. Tem aqueles mortos que são virgens, que são vencedores, mas que morreram de morte normal. Não passaram pelo martírio, certo? Mas também são vencedores, tiveram uma vida santa no Senhor. Eles têm uma outra posição. É uma outra posição. As virgens prudentes têm uma posição superior às virgens nécias. Está vendo que o Senhor tem um ajuste fino, irmãos? Ele não trata todo mundo da mesma forma? Depois tem os vivos que ficaram. Tem os mortos que não são vitoriosos. Tem as respigas que ficam até o finalzinho. Então são vários grupos de arrebatamento, tá, irmãos? E no capítulo 18 de Apocalipse, a gente vê de novo as respigas. Capítulo 18, versículo 3.
Esse contexto aqui, irmãos, é o contexto da queda da grande Babilônia. A Babilônia material, porque tem a Babilônia espiritual, que é a Igreja Católica, que a besta vai destruir no início do seu reinado, mas tem a Babilônia material, que fica lá na Babilônia mesmo, lá no Iraque, que vai ser reerguida pelo anticristo, pela besta. Mas essa Babilônia material também vai ser destruída pelo Senhor. Quem destrói a Babilônia espiritual é o anticristo. Mas quem destrói a Babilônia material é o próprio Deus. No finalzinho da tribulação. Então fala assim, ó, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus flagelos. Ou seja, o Senhor tinha povo ainda na Babilônia, irmãos, lá no final. E ele faz esse alerta: sai dela, povo meu. Então esses aqui são as espigas que ficam até o finalzinho, pertinho do Senhor descer, como um relâmpago, né? Que se mostra do Oriente até o Ocidente. E todo olho verá. Nesse finalzinho, quando o Senhor aparece e se manifesta, na sua epifania, que é o final da parousia, a sua manifestação gloriosa, vai ter lá crente ainda lá na terra, irmãos, que não foi arrebatado nessa grande colheita. Ficou ainda as espigas no campo, né? Então, irmãos, finalizando, esses são os grupos de cristãos que são arrebatados desde o início da tribulação até o seu final. Que são quem? Vamos lá. Filho e varão, primícias, que não passa pela tribulação. Depois vem a grande colheita, que tem os seus subgrupos, que é quem? Os mortos mártires durante a tribulação, que perde a cabeça, do capítulo 15 de Mateus, de Apocalipse. Virgens, nécias e prudentes, do capítulo 25 de Mateus. Os mortos, que não são vencedores, que morreram de outras épocas, já são 5. Os vivos, que vão estar aqui durante a tribulação, que vão ser provados e amadurecidos durante a tribulação, 6. As respigas, que ficam até o finalzinho. Mas esses vivos sobem na colheita do trigo. As respigas ficam até o final, né? E depois tem as 2 testemunhas, que também morrem, o espírito de vida entra neles e eles sobem até o céu, né? Irmãos, tira o filho varão, tira as 2 testemunhas, sobra 6 para a gente, irmãos. 6 chances para a gente ser arrebatado. Está com o Senhor. Qual que é melhor? Melhor são as primícias, certo? Mas se não for nessa, ainda são 5 chances. Certo? Nós podemos morrer hoje e sermos considerados como virgens, prudentes ou nécias. Certo? Podemos morrer hoje e não ser considerado vitorioso. Podemos entrar na tribulação, não ser arrebatado, e ficar vivo durante a tribulação e passar pelo fogo da prova. E também ser arrebatado. Ou podemos ser respigas, que fica até o final. A gente pode mesmo ser das 6, mas das 7 da outra. Não vai. Certo? Uma hora vai ter que ir. Existe um outro assunto, irmãos, que está ligado a esse, que não tem como falar agora. Mas futuramente eu pretendo falar com os irmãos. Porque o Senhor ele tem um ajuste fino. Porque a gente falou aqui de arrebatamentos, de ressurreição, certo? E vou só adiantar para os irmãos meditarem. Meditar, só meditar. Pensar, entendeu? A gente falou de ressurreição e arrebatamento, certo? Todos os cristãos vão ter que comparecer no tribunal de Cristo.
Todo mundo. Mas nem todo mundo vai ressuscitar com corpos glorificados para comparecer diante do tribunal de Cristo. Os cristãos derrotados, eles não vão ressuscitar com corpos glorificados. Eles simplesmente vão reviver para poder comparecer diante do Senhor. Porque quem ressuscitar com o corpo glorificado, incorruptível, não pode passar pelo dano da segunda morte, pela disciplina da geena. Mas quem passar pela disciplina, pelo dano da segunda morte, não pode ter um corpo glorificado, incorruptível, porque senão como que vai ser disciplinado? Não tem como. Então muitos vão somente reviver, não irão ressuscitar para nunca mais passar pela morte. Né? Então a gente tem essa diferença também na ressurreição. Então não pode ser dentro dessas 6. A gente tem 6 para entrar. Porque tem situação aí que dessas ressurreições, a situação está preta. Sim, são esses mortos que não são vitoriosos. Então não pode ser de qualquer forma. A gente tem que tentar ir nos melhores caminhos, né? Aqui. E eu entendo que esses melhores caminhos é quando a gente renuncia aqui. Porque não tem como você ir para esses 6 caminhos que seja dos melhores, que a gente está vendo que nesses 6 caminhos tem coisas difíceis também, os que vão para a geena, os que vão. Então a gente, nesses 6 caminhos, não pode ser qualquer um, não, Marcos. Não estou falando que pode. Eu estou falando que nós podemos ser enquadrados em qualquer um desses. Sim. Mas a gente tem que batalhar, trabalhar aqui. Se eu não negar a vida da minha alma, Exatamente. se eu fizer a minha vontade, né? Poder a gente chegar lá E morrer, melhor eu não vou ser vitorioso. É igual Eu somente vou reviver para comparecer diante do tribunal de Cristo e receber a minha recompensa. Que vai ser o quê? Disciplina. Recebeu, sim, não um galardão, não é um presente, né? Mas é a disciplina do Senhor. as virgens nessas. Nessas são vitoriosas. Não, Elas venceram, as Nécias. nessas, Vão reinar com Cristo. elas não vão passar pela disciplina? Não, Ué, mas a porta fechou e elas não vão entrar na disciplina? não vão entrar na disciplina. A gente vai entrar no capítulo 25. Mas quando fala que as virgens Nécias, né, a porta foi fechada, não fala que elas foram lançadas nas trevas exteriores, como fala a parábola seguinte, do servo mau, entendeu? Mas Que ele foi lançado. quando o noivo fechou, elas não entraram. Não entraram para o melhor da festa. Simplesmente isso. Elas vão estar numa posição inferior às virgens prudentes. Isso. Mas elas também não vão ser. Disciplinadas na geena. Elas são vitoriosas. Elas são virgens. A gente vai ver o que significa essa palavra nécia. Porque a gente tem, ó, o que é a palavra, o que é nécia? A gente pensa que nécia é alguém que viveu de qualquer maneira, que pecou em pecado, mas não é isso. Não é isso, entendeu? A necessidade dela, ou seja, a falta de prudência delas, é simplesmente não ter azeite na botija. Mas elas tinham azeite. Estava quase se apagando? Tava, mas tinha um azeite. Mas não tinha azeite extra. O que é o azeite extra? A gente vai falar quando falar das virgens, entendeu? Extra virgem. Azeite extra virgem, né? Amém, irmãos? Amém. Agora a gente vai fazer o Eu quê? entendi que 5 delas eram plenas. Foram Plenas, isso aí. transbordando. Isso. E 5 faltou. Faltou. Tinha o azeite que é o Espírito Santo, mas tinha pouco. Aí o noivo chega e a porta fechada. Lucimar, Aí quer dizer, 5 foi pleno, porque o Senhor ele quer que a gente seja pleno. Isso. Para reinar. a média da escola é 5. Nego passa com 10. Nego passa com 9. Mas tem nego que passa com 5,5. E passa. Passa. É isso aí. Qual falou, Luciano? A média Significa é.